O intestino de fermentação superior é um grande problema. É quase ignorado por médicos convencionais. Precisamos nos livrar dele. Há uma abordagem dupla. Nós os matamos de fome com dieta cetogênica de baixo carboidrato e os eliminamos. Há 3 ferramentas fantásticas disponíveis a todos. A primeira delas é a fibra da carne. Bactérias e leveduras digerem a fibra da carne no tecido conjuntivo. Não coma só carnes puras. Coma o máximo de cortes mais baratos que puder. Não há nada de errado com o LDL, é uma coisa boa. Colesterol e LDL não causam doenças cardíacas. Doença cardíaca é causada por açúcar, pressão alta, inflamação, não colesterol. Gosto de ver pessoas com LDL alto, pois o LDL é só uma molécula transportadora. Em cetose, você precisa de LDL para transportar gordura de suas reservas ao fígado, onde pode ser convertida em cetonas. A história do colesterol foi sequestrada pela indústria alimentícia e farmacêutica. A atorvastatina, a estatina mais usada, redutor de colesterol, vale $1 trilhão por ano. Com esse dinheiro, muita propaganda é feita. Quase não há evidência de que estatinas sejam eficazes. Posso te mostrar estudos que dizem o absoluto oposto. Sara, fale sobre a conexão entre excesso de carboidratos e intestino de fermentação superior. Bem, esse é um problema extremamente comum. O intestino normal, obviamente, começa na boca e termina no ânus e tem cerca de 9 metros de comprimento. E os primeiros 7,5 metros deveriam ser quase estéreis. Bem, isso é alcançado por se ter um estômago bem ácido. Se sobrecarregamos essa acidez ou a capacidade desse ácido e das enzimas pancreáticas com carboidratos em excesso, bactérias e fungos se instalam e começam a fermentar. Isso provavelmente acontecia normalmente. No homem primitivo no outono, pois havia abundância de frutas, nozes, sementes, alimentos ricos em carboidratos, e sim, haveria alguma fermentação. E nós até temos uma enzima, a γ-GT, que é projetada para lidar com os produtos dessa fermentação, e ela é crucial para eliminar o álcool etílico. Se você tem açúcar e levedura, produz álcool etílico. É quase algo normal, mas apenas por um curto período no outono. O problema das dietas modernas é que temos esses alimentos o ano todo. Carboidratos e açúcares, como sabe, são muito viciantes. E os comemos o ano todo porque podemos. Mas claro, o homem primitivo ficaria sem. Voltaria à dieta carnívora de caçador-coletor. E o intestino de fermentação se limparia rapidamente. O intestino de fermentação superior é um problema real. Porque com bactérias e leveduras fermentando alimentos, açúcares e carboidratos, você obtém produtos tóxicos. Primeiro, você obtém produtos tóxicos da própria fermentação. Sabemos que levedura fermenta açúcar e produz álcool, mas bactérias fermentam açúcares e carboidratos para produzir outros álcoois. Álcool propílico, álcoois butílicos, amoníaco, sulfeto de hidrogênio, D-lactato, todas essas porcarias que o fígado precisa processar. E além disso, do ponto de vista de uma bactéria ou levedura, ela não quer mais ninguém em seu espaço ecológico, não é? Ela quer aquele espaço para si. E então ela produz muitas toxinas para matar os outros desgraçadinhos. Bactérias produzem muita endotoxina bacteriana e isso também nos envenena. Leveduras produzem muitas micotoxinas fúngicas e isso também nos envenena. Mas fica pior, pois essas bactérias e fungos vivem no revestimento do intestino superior, os primeiros 7,5 metros. A presença de micróbios ali causa inflamação e um intestino permeável. Um problema significativo é que esses micróbios podem escapar do lúmen intestinal e entrar na corrente sanguínea. E, consequentemente, se alojam em locais distantes do corpo, provocando condições como fibromialgia nos músculos, artrite nas articulações, doença inflamatória intestinal na parede do intestino, asma intrínseca nos pulmões, urticária na pele e até psicose no cérebro. O intestino de fermentação superior é um grande problema. É quase ignorado por médicos convencionais, mas causa muitas patologias, como fibromialgia nos músculos. Intestino de fermentação superior, grande problema, fácil tratamento.
Ok, nós vamos chegar lá, mas quero voltar aos sintomas que você mencionou, sintomas abrangentes por todo o corpo. Alguém com doenças e sintomas, como essa pessoa, sabe se isso é a causa principal? Às vezes você tem sintomas locais. A questão é, se tem intestino de fermentação superior, isso geralmente acontece porque não consegue acidificar o intestino superior ou o estômago, pois é permeável. O ácido vaza na mesma velocidade em que é bombeado. O esvaziamento gástrico é sensível ao ácido. A válvula de escoamento gástrico, o esfíncter pilórico, é sensível ao ácido. Se a acidez no intestino superior não é atingida ou demora, o estômago não esvazia. Muitas vezes as pessoas reclamam de estufamento, indigestão e refluxo. Refluxo esofágico, DRGE, como você quiser chamar, é frequentemente sintomático do intestino de fermentação superior. Arrotos, inchaço, são os gases produzidos pelo intestino de fermentação superior. Outra pista, tosse noturna. Se há refluxo noturno, transborda para as vias aéreas, causando tosse noturna. Todos são sintomas locais de fermentação superior no intestino. Como eu digo, os sintomas são mais sistêmicos. Outro sintoma principal é se você produz muitas toxinas, álcool etílico, propílico, butílico, e o fígado não consegue lidar. Isso transborda e causa névoa mental. Muitas vezes, a primeira coisa que percebem ao limpar o intestino de fermentação é que, de repente, a mente fica mais afiada. Conseguem pensar com clareza, sem mente nublada. E há uma segunda razão pela qual isso é importante. Porque uma enorme quantidade de energia é gasta, é usada pelo fígado no processo de desintoxicação. Então, para te dar uma ideia da escala disso, em repouso, o cérebro, que representa apenas 2% do peso corporal total, consome aproximadamente 20% de toda a energia gerada pelo corpo. O coração consome talvez 7%. O fígado pode consumir até 27% de toda a energia gerada no corpo. Isso é gigantesco. Ao desintoxicar, o fígado trabalha menos, liberando energia para outras partes do corpo. De repente, o cérebro funciona melhor. Você tem mais energia física para fazer as coisas. Existe uma multiplicidade de maneiras pelas quais o intestino de fermentação superior impacta nossa fisiologia e sintomas. O interessante é que não falamos sobre toxinas, nem sobre alimentos processados. Tudo o que dissemos é que isso pode acontecer por desequilibrar um dos macronutrientes. Correto. Isso inclui alimentos ultraprocessados, refinados, qualquer carboidrato que seja rapidamente decomposto em açúcar. Vou dar um exemplo. Eu estava de férias com uma amiga na Sicília. Ela usava um monitor contínuo de glicose. No meio da Sicília. O que se come no café da manhã? De um piquenique, um pedaço grande de pão e um pouquinho de salame. Bem, eu comi o salame e dei meu pedaço de pão para o cavalo. Mas a Charlotte, ela comeu o pão e era um pedaço de pão branco. E em poucos minutos, e ela não é diabética, em poucos minutos, o açúcar no sangue dela disparou para 11. Fiquei chocada com isso. Aquele pão branco foi muito rapidamente decomposto no intestino superior. Houve um pico enorme de açúcar que sobrecarregou a capacidade do fígado dela. E ela teve um pico de açúcar no sangue. Bem, baixou muito rapidamente, o que me diz que ela não tinha resistência à insulina e não era diabética. Mas foi uma verdadeira revelação para mim. Sim, quero ressalvar. Não recomendamos açúcar e processados, mas não precisa chegar a esse ponto para desencadear isso. Se comer frutas, folhas verdes ou laticínios não fermentados em excesso, você ingere muitos carboidratos e alimenta todo esse sistema. Isso mesmo. Outra estatística. Surpreendente. Temos cerca de 5 litros de sangue na circulação. A quantidade de açúcar para manter o sangue normal entre 4 e 6 milimoles por litro é de uma colher de chá. É minúsculo. É surpreendente que o corpo consiga manter o açúcar no sangue tão rigidamente quando está lidando com quantidades tão pequenas de açúcar. Mas o que isso significa é que basta comer alguns figos ou uma maçã e você pode dobrar seu açúcar no sangue assim. Ok, vamos ser práticos. Quantas pessoas, antes de mais nada, estão nessa situação? Obviamente você está estimando. E então, vamos falar sobre os primeiros passos para sair disso. Meu palpite é que no mundo ocidental, a maioria está
pois açúcares e carboidratos são baratos, viciantes, convenientes e a curto prazo são combustível de foguete. Se alguém quer algo para dar ânimo, o que faz? Come uma torrada ou toma uma bebida doce ou algo assim. Mas é um ganho a curto prazo e uma dor a longo prazo. Esse é, claro, o padrão do vício, não é? Qualquer vício, açúcar, cafeína, álcool, cigarros, é um pequeno pico, dose de energia, prazer, como quiser. E então você tem uma queda e está nesse ciclo de altos e baixos do qual não consegue sair. Por isso são tão viciantes. Isso é agravado pelo intestino de fermentação superior, pois está constantemente fermentando, produzindo todas essas toxinas e criando todos esses problemas que acabamos de discutir. Sem mencionar que, se seguir as diretrizes alimentares, elas te levarão ao caminho que causará todos esses problemas. Com certeza. Com certeza. E, bem, você disse tudo. E o mais útil que meus pacientes descobrem é que açúcares e carboidratos viciam. Eu sou viciada, e creio que todos somos. Humanos evoluíram para viciar, buscando alimentos de alta qualidade quando disponíveis. Para a mulher primitiva, claro, eram raros. Nós só os tínhamos por uma curta janela de tempo. No outono, e isso nos ajudou a engordar. E claro, engordar tem valor. De sobrevivência para o inverno. Então, é por isso que o gene do vício em carboidratos evoluiu, por assim dizer. Mas, digamos que eu sou uma viciada agora, eu tenho a disciplina. Dizer não à primeira fruta, ao primeiro biscoito, mas não à segunda ou à terceira. Então digo de jeito nenhum. Se me oferecem um pedaço, digo não, obrigada, como o de 90%. Essa é a base do meu teste de vício. Sei que vicio fácil se como um pedaço e não paro. Se comesse um figo, queria 2, 3, 4, 5. Se comesse um quadrado de chocolate 30%, a barra inteira ia embora. Meu vício, de novo, é um saco de castanhas de caju. Amo castanha de caju, mas se comesse uma, o pacote inteiro sumiria. Então, se uma comida é assim pra mim, eu simplesmente digo não à primeira e isso me impede de ficar viciada. Ok, vamos falar sobre como sair disso. Então, digamos que você seja uma pessoa típica que consome uma dieta rica em carboidratos. Você quer reverter a situação, consertar o que a gente tem falado. Vamos falar sobre os primeiros passos. Bem, existem dois tipos de pessoas. Há quem prefira mergulhar de cabeça e quem prefira entrar aos poucos. Eu prefiro mergulhar de cabeça. Então, eu diria para cortar de uma vez, eliminar por completo. Sim, você se sentirá péssima. Como qualquer viciado, ao parar, eles mergulham nos sintomas de abstinência. Então, se for fazer assim, escolha um momento em que não se importe em se sentir mal por alguns dias, pois você se recupera rápido e só consome alimentos não viciantes. Para muitos, uma dieta carnívora é um ótimo começo. Não há nada de prejudicial em uma dieta carnívora, carne, peixe e ovos. E então, as regras são muito simples. Pode comer à vontade. Carnes gordurosas são ideais. Para muitos funciona, especialmente homens que pensam: vou ingerir proteína, fortalecer músculos, certo? É um começo útil, mas, como digo, aplique meu teste de vício a qualquer alimento que coma. E pare. É um começo fantasticamente bom. E quanto à dieta carnívora a longo prazo? Existe algum motivo para mudar além do nosso paladar? Não, é saudável. Tenho uma amiga psiquiatra. Ela é carnívora há mais de 5 anos. E é saudável. É o ponto de partida para todos os pacientes que atende. Para esquizofrênicos, depressivos maníacos, bipolares. Eles se dão muito bem com a dieta carnívora. Sim, adicionaria vitaminas e minerais, pois sabemos que ajudam, mas nada prejudicial em dieta carnívora sustentável por anos. No início dos anos 80, quando comecei, a dieta clássica para alergias era cordeiro, peras e arroz. Era baixa em alérgenos, mas rica em carboidratos. E alguns pacientes, você os coloca em dieta restrita e ficam presos. De repente, descobrem que reintroduzir algo é má ideia. Mas a maravilha da dieta carnívora é que não seria problema. Pode tranquilamente viver com dieta carnívora
a longo prazo e ser saudável. Ok, vamos trazer o microbioma para a conversa porque a reação automática do pensamento convencional seria: ok, agora não estou ingerindo nenhuma fibra. Meu microbioma precisa de fibra como alimento. Como você vê isso? Essa é uma pergunta muito boa e eu não tenho todas as respostas para ela. Mas como minha querida amiga Rachel apontou, existe fibra da carne e bactérias e leveduras. Não conseguimos digerir tudo que há na carne e as bactérias e leveduras digerem alegremente a fibra da carne. Isso está no seu tecido conjuntivo, nos tendões. Então você não deve comer apenas carnes puras. Você deve comer o máximo de cortes baratos que puder. Miúdos, fígado, coração. E tenho certeza que a mulher primitiva teria comido intestino, testículo, tudo. Então isso teria um impacto. Mas, de novo, quando os carnívoros fazem testes de microbioma, não sabemos muito sobre o microbioma, mas o que sabemos é que quanto mais diverso ele for, mais saudáveis eles são, e eles parecem ter um microbioma diverso. Ao experimentar a dieta carnívora, fiquei constipada. Se alguém faz dieta carnívora pura, sugiro incluir alimentos ricos em fibras, como linhaça. 26% de fibra, o que ajuda enormemente. Faça seu pão. Sim, e é fácil de fazer. Não sou cozinheira, garanto, mas até eu faço. Acordava cedo por 6 meses. Sabia que para a dieta paleocetogênica ter sucesso, precisávamos de bom substituto para pão. Acordei cedo, por 6 meses e precisava de algo. Para quem não tem tempo, energia ou disposição, tinha que preencher esses 3 requisitos. Sim, pão de linhaça é rápido e fácil. Faço um pão na maioria dos dias. E ele some na minha garganta, ou no resto da tribo. Pode fazer várias alterações nele. Ontem fiz longa caminhada com amigos e uma fornada de pão PK, mas fiz com muitos ovos. Sementes de girassol. Só passas para a doçura. É quase um biscoito de navio. Simplesmente comi ao longo do dia e me deu energia para o dia todo, sem problema. Ok, para quem adota uma dieta carnívora ou low carb, isso é crucial. Mas que antes tinha intestino de fermentação superior, como dissemos. Fale sobre aquele período inicial e com que rapidez as coisas começam a melhorar. E você mencionou o fato de que não vai ser fácil essa parte do vício. Há algo que possamos fazer nessa fase inicial para domar isso? Bem, existem vários problemas que podem surgir. O primeiro problema é o que chamamos de gripe cetogênica. Por quê? O que é tão importante quanto estar em cetose é a flexibilidade metabólica. Ser capaz de mudar para... Às vezes, estaríamos queimando carboidratos, talvez. Porque adivinha, nos fins de semana eu vou me banquetear. Eu sou uma jardineira dedicada, tenho morangos no jardim. Eu não vou comer morangos na temporada de morangos? Não. Então eu posso sair da cetose ocasionalmente, mas tudo bem. Essa flexibilidade metabólica de ser capaz de queimar açúcares por um tempo e depois voltar para o modo de queima de gordura é importante. Mas se isso nunca aconteceu, e para muitas pessoas, elas nunca estiveram em cetose em toda a vida, porque nunca deixaram de fazer 3 refeições com carboidratos por dia, elas foram criadas assim e é nisso que estão presas. E inicialmente, a queima de gordura pode ser um problema para algumas pessoas. E precisamos de hormônios da tireoide para conseguir queimar gordura. E, se a tireoide não está funcionando corretamente ou está um pouco lenta, então você vai queimar gordura com adrenal, com adrenalina. Isso as faz sentir péssimas, ligadas, mas cansadas. Grande parte da gripe cetogênica é o que chamo de hipoglicemia cetogênica. Nome horrível. Sente-se hipoglicêmico mesmo não estando. Você sente isso por falta de hormônios da tireoide, queima de gordura, e geralmente é uma pista de tireoide hipoativa. Essa é a primeira coisa a ter em mente. Segundo, ao se livrar do intestino de fermentação superior, esses micróbios morrem. Ao morrerem, são digeridos por ácido e enzimas, e pode ter reações alérgicas aos micróbios mortos. É a reação de Herxheimer. Algo para se atentar. Outro ponto é, ao entrar em cetose, queimar gordura, mobiliza toxinas presas nela. Já fiz muitas biópsias de gordura. Teste fácil. Simplesmente espeta uma agulha na gordura, puxa, e a gordura dentro é suficiente para análise. Resultados em miligramas por quilograma. Se faço exame de sangue, resultados em microgramas por quilograma.
Isso diz que toxinas na gordura estão 100 a 1000 vezes mais concentradas que no sangue. Então, ao perder peso, queimar gordura mobiliza toxinas e tem intoxicação aguda. Pode ter um resultado de intoxicação. Esses problemas estão no meu site sob reações DDD, dieta, desintoxicação e morte de micróbios. E isso dá pistas do tipo de sintoma a esperar. E não há um jeito fácil de contornar isso. Porque, assim como não há um jeito fácil de parar de fumar, não há um jeito fácil de largar o álcool. Você só tem que se decidir e fazer. Às vezes, beber água salgada, água com sal ou caldo de ossos ajuda a mitigar a fome. Mas é só uma fase a passar. E então, ao sair do outro lado e de repente perceber que o cérebro funciona de novo, que tem energia, não precisa dormir 12 horas, não boceja, funciona em nível muito mais alto, então de repente percebe como pode ser. É um verdadeiro alerta que abre os olhos. Após apreciar essa boa saúde, você sabe, está mais capacitada para manter a dieta. Mas o que posso dizer é que ninguém faz perfeitamente, na primeira vez, e mantém para a vida toda. Penso nisso como um terremoto. O terremoto inicial é quando faz pela primeira vez. Pensa, sim, agora me sinto melhor. Então tem recaída. Quero um pouco de chocolate. Quero isso. E você volta atrás e pensa, não, preciso voltar à linha. E volta, como um terremoto com tremores. Às vezes eu nem acredito na evidência dos meus próprios olhos. Às vezes você pensa, isso é um monte de besteira. E eu vejo algo que me tenta e então eu consumo e me sinto péssima. Pensa, não farei isso de novo. Então, estamos constantemente aprendendo, reaprendendo e reforçando isso como parte da vida normal. É simplesmente o jeito que humanos são. Voltemos à questão da tireoide. Quantos são afetados? E isso se corrige sozinho. Conforme avança no processo. Se jovem, talvez sim. Hipoglicemia cetogênica foi descrita por pediatras. Porque nos anos 50 e 60 e antes, sem antiepilépticos, o tratamento para a epilepsia era dieta cetogênica. Adivinha? Crianças se saíam bem, mas não gostavam. Mas parava convulsões. Algumas crianças desenvolviam hipoglicemia cetogênica, sentiam-se muito mal com a dieta. E sofriam muito. Eram elas. Sentiam baixo açúcar no sangue, embora testado estivesse normal. Eram elas que tinham hipotireoidismo, eu acho, e elas pareciam simplesmente superar seus problemas com o tempo. Então, sim, os jovens, se tiverem sorte, conseguem se ajustar. Mas a tireoide hipoativa é extremamente comum, especialmente em mulheres, muitas vezes revelada na menopausa. Na verdade, Kenneth Bravman, que escreveu, ele é um cardiologista americano, escreveu um livro sobre isso. Ele estima que cerca de 1/3 dos ocidentais tem uma tireoide hipoativa. Então é um problema muito comum. Acho que a tireoide é facilmente danificada. É danificada por toxinas, pois muitos bebem água fluoretada ou usam pasta de dente fluoretada. É danificada por brometo. Usamos bifenilos polibromados como retardantes de chamas. É danificada por metais pesados e, adivinhe, estamos todos envenenados até certo ponto por chumbo, mercúrio, arsênico, alumínio. É muito suscetível a infecções virais. É a primeira a ser atacada na autoimunidade, ativada por vacinas. Há muitas maneiras pelas quais a tireoide pode ser danificada. E como a transição para o hipotireoidismo é insidiosa, gradual, muitas vezes não é percebida. Sabemos que dizem as mulheres, você está envelhecendo, pare de reclamar, é a menopausa. Ou está muito estressada, dão desculpas. Em vez de os médicos olharem para sintomas e exames de sangue, há um segundo problema, médicos. Frequentemente diagnosticam hipotireoidismo apenas com base em exames de sangue, ignorando o quadro clínico que pode ser fadiga gradual, pulso lento em repouso, baixa temperatura corporal, perda de cabelo nas sobrancelhas ou no cabelo, inchaço. Outro nome para o hipotireoidismo é mixedema, retenção de líquidos. Então, a síndrome do túnel do carpo, quando você sente dormência e formigamento. Nesses dedos e na metade do dedo anelar. Isso novamente. Sugeriria o diagnóstico de hipotireoidismo. Voz muda, laringe edemaciada. Às vezes voz rouca como se fumasse 20 anos, mas não fumou. Ou perda da voz para cantar.
Tudo aponta para hipotireoidismo e, como discutimos, a hipoglicemia cetogênica. Exames de sangue nos dizem se há base bioquímica para teste com hormônios da tireoide. Porque a questão aqui é, todo diagnóstico é uma hipótese. Então, se alguém vem me ver, eu digo, acho que você tem isso, acho que você tem aquilo, acho que você tem aquilo outro. Mas o diagnóstico real é retrospectivo. Se eles melhoram como resultado das suas intervenções. Então você diz, sim, esse era o problema, você está comendo a comida errada, você tinha um intestino fermentando, você tinha a tireoide baixa, suas mitocôndrias estavam com problema, ou o que for. Mas como eu digo, o hipotireoidismo é muito comum. Ok, voltando à nossa tese, fermentação no intestino superior. O primeiro passo é reduzir carboidratos ou ir para a carnívora. Mencionou toxinas algumas vezes. Então, como lidamos com isso no início, quando alguém não lidou, e depois como manutenção, o que você faz? Pois vivemos no século XXI e há muito para. Ok, Limpar. Antes Fale. das toxinas, eliminar a fermentação no intestino superior. Há duas frentes. Matamos de fome com dieta cetogênica de baixo carboidrato e, segundo, os matamos. E existem 3 ferramentas fantásticas que estão disponíveis para todos. Elas são muito baratas e também fazem muitas outras coisas boas para o corpo. A primeira delas é a vitamina C. O contato com a vitamina C mata todos os micróbios. Humanos não produzem vitamina C. Morcegos frugívoros e porquinhos da Índia também não. Perdão, primatas de nariz seco. E porquinhos da Índia não produzem vitamina C. Linus Pauling, único a ganhar 2 prêmios Nobel por mérito próprio, superado para um terceiro por Watson e Crick, calculou com base no que animais produzem que humanos deveriam consumir cerca de 5,7 gramas de vitamina C por dia. Todos deveriam tomar 5 gramas de vitamina C. É uma colher de chá cheia. Ácido ascórbico é barato. Em água morna, dissolve fácil. Deve ser sua primeira bebida do dia. De uma vez, pois o estômago está vazio. Se houver bactéria ou levedura revestindo o intestino, a vitamina C as atingirá em alta dose e reduzirá a contaminação. A segunda é o iodo. Iodo é uma das minhas ferramentas multitarefa favoritas. Esse contato mata todos os micróbios. Você deve separar a vitamina C e o iodo. Não os tome ao mesmo tempo, porque um é um agente redutor e o outro é um agente oxidante. Eu nunca consigo lembrar qual é qual, mas não importa. O importante é tomá-los separadamente. Então eu tomo o meu ao meio-dia. 3 gotas de iodo de Lugol, a 15%, em um copo de água. Novamente, esse contato mata todos os micróbios. A terceira intervenção útil é o metilsulfonilmetano MSM. É barato. Rapidamente se tornou uma das minhas ferramentas multitarefa favoritas, pois temos deficiência de enxofre, essencial para a água de 4ª fase. Assunto de outra palestra. Essencial para intestino, cura e reparo. Essencial para tecido conjuntivo. Bom para desintoxicar metais pesados, mas tem a propriedade desejável. No intestino superior, aeróbico e oxigenado, ele mata micróbios, mas no intestino inferior, anaeróbico, ele os alimenta, agindo como prebiótico. É barato, seguro, multitarefa e ótimo para o intestino. Essas são as 3 formas de resolver a fermentação superior. Ok, antes de prosseguirmos, deixe-me abordar cada um deles. Tenho perguntas de acompanhamento para ter certeza de que entendi tudo. Então, a vitamina C, você recomenda tomar tudo de uma vez em vez de dividir a dose? Recomendo, porque as intervenções que sugiro para meus pacientes têm que ser baratas, eficazes e sustentáveis. Temos que ser capazes de fazê-las sem atrito. Se for difícil, é um problema. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Não vai acontecer. Decidi testar em mim, pois na faculdade de medicina ensinam. Não adianta tomar vitamina C. Você a bebe e, em 1 hora, aí ela já sumiu
poucas horas depois. Então eu parei de tomar vitamina C, mas testei minha urina todos os dias para ver se eu ainda estava eliminando vitamina C. Você pode comprar essas tiras bem baratas na Amazon por menos de... Você consegue 100 tiras por menos de $10. Muito barato. E a parte do ácido ascórbico deve mudar de uma cor meio verde para uma cor amarela. Isso significa que você está eliminando ácido ascórbico. Eu continuei a excretar ácido ascórbico por 5 dias. Isso me diz que ela é bem armazenada e leva tempo para esgotar. Essa foi a primeira coisa que me encorajou a tomá-la de uma vez. A segunda é que, ao tomar de uma vez, com o estômago vazio, você consegue o melhor efeito sobre qualquer bactéria e levedura que possa estar lá. Porque de manhã, quando você acorda, o estômago está vazio. Então você terá uma alta concentração de ácido ascórbico no estômago, que é onde tudo acontece, ou grande parte acontece, matando essas bactérias e leveduras quando estão mais vulneráveis, ou seja, o estômago está vazio. Então, sim, eu recomendo tomar de uma vez só. E parece que você está simplesmente jogando o pó em um copo e bebendo. O que você acha de cápsulas? Ah, tudo bem. É mais barato fazer em água morna. E a outra coisa boa é que se essa contaminação bacteriana e fúngica se estender para o esôfago, o que bem pode acontecer, você também está dando ao esôfago uma boa camada de ácido ascórbico. A única coisa a ter em mente é que, assim que fizer isso, enxague a boca. Ou escove os dentes porque você não quer que o ácido fique no esmalte dos dentes, pois há o potencial de dissolvê-lo e você não precisa disso. E o que você acha dessas vitaminas C de fontes alimentares como a acerola? Sempre há... Bem, muitas vezes com suplementos, você pode obter uma versão de fonte alimentar, em vez da química. O ácido ascórbico. Se alguém dissesse que quer a versão integral, quer tomar cápsulas ou pode, digamos, acerola, algum problema? E tudo bem, mas o problema é que é mais caro. E eu costumo atender muitas pessoas com síndromes de fadiga. Pessoas com fadiga não trabalham, contam centavos. As intervenções que recomendo devem ser acessíveis. Se tem muito dinheiro e não é problema, tudo bem tomar essas versões de grau alimentício. Mas o ácido ascórbico é biologicamente idêntico, usado por décadas. Muito seguro, eficaz. Então, prefiro o bom e barato. Quando falou que ele passa fazendo essa matança, isso me faz pensar em nossos bichinhos saudáveis, nosso bioma. Ele realmente preserva isso ou não há bichinhos saudáveis nessa área específica? Exatamente. Os primeiros 7,5 metros do intestino devem ser quase estéreis. O microbioma reside na parte mais baixa, no último 1,5 metro. O ácido ascórbico é absorvido sistemicamente pela corrente sanguínea e excretado pelos rins, assim como o iodo. O ácido ascórbico nunca chega ao microbioma. Ele só chega ao microbioma se tomar ácido ascórbico até a tolerância intestinal em caso de resfriado ou febre aguda. Sim, você quer uma grande dose de ácido ascórbico para atingir a tolerância intestinal rapidamente, para se livrar da infecção antes que ela se livre de você. Nesse caso, um pouco de ácido ascórbico chega ao microbioma e mata alguns micróbios amigáveis de lá, que são fermentados por outros micróbios amigáveis. Isso te dá barriga roncando e gases mal cheirosos. Nesse ponto, sabe que exagerou na dose, que tomou demais. Então você reduz a dose para uma dose abaixo da tolerância intestinal. Cada um é diferente e essa tolerância intestinal será diferente em situações diferentes. Às vezes você exagera e tem diarreia, mas por isso temos um apêndice. O apêndice é importante. Cirurgiões dizem que é um tecido redundante que não precisamos mais. Se o arrancarmos, não se preocupe. Mas se pensar no apêndice, ele está na junção do intestino superior, que deve ser estéril, e do intestino inferior, que deve estar cheio de micróbios. Se tiver diarreia, adivinhe, o homem primitivo comia carne estragada ocasionalmente. E ficava doente. Comia frutas erradas e ficava doente ou o que fosse. Mas o apêndice vem para o resgate. Você pode varrer todos aqueles micróbios amigáveis do microbioma, mas o apêndice está lá, no lugar certo, para reinocular o intestino grosso com os micróbios amigáveis. Ok, continuando, extrapolando. Você mencionou para o iodo.
que um propósito, pelo menos, é matar. Acho que com o MSM também pode esclarecer. Com esses dois, é o mesmo princípio da vitamina C. Não afeta bactérias saudáveis? Correto. O iodo é tão bem absorvido pelo intestino superior que nunca chega ao grosso. O excesso é excretado na urina. E como mencionei, o MSM mata no intestino superior oxigenado. Mas no microbioma, ele alimenta, sendo um prebiótico em ambiente anaeróbico. Então, o ponto é, todos os três matam no intestino superior e têm nenhum impacto, ou, com o MSM, um impacto benéfico no microbioma. Ok, vamos falar de iodo. É um assunto controverso, especialmente em doses como as que você menciona. Por que tanta controvérsia sobre o uso desse produto? A medicina é controlada pela indústria farmacêutica. O mantra da indústria farmacêutica é: paciente curado é cliente perdido. A indústria farmacêutica quer muitos doentes. A última coisa que quer é pessoas saudáveis tomando suplementos baratos e eficazes. Sempre que encontra algo que funciona bem e é barato, espalham fake news. Por exemplo, médicos deste país, quando falam de ácido ascórbico, dizem: isso é perigoso, vai te dar pedras nos rins. Besteira. O oposto. É um bom tratamento para prevenir pedras nos rins. É o mesmo com o iodo. Vão te dizer: sua tireoide vai ficar hiperativa. Talvez fique temporariamente, pois temos deficiência de iodo, e essa é causa comum da tireoide hipoativa. Se tem alguém com tireoide um pouco hipoativa e de repente dá uma boa dose de iodo, a tireoide diz: "Yupi, finalmente temos iodo", e fica superativa. Mas a tireoide e a glândula pituitária são inteligentes e percebem imediatamente: "Oh, ficamos superativos", e tudo se acalma em, no máximo, 2 semanas. Com o iodo é uma boa ideia, começar com pouco e ir devagar. As regras do jogo, quanto mais doente, ou mais devagar. Agora, se eu tivesse alguém que de resto está bem e saudável, eu diria sim, tudo bem. Tome 3 gotas de iodo, você vai ficar bem. Se eu tivesse alguém que está muito doente, eu diria: oh, não. Coloque uma gota em um copo de água e tome um gole. E se estiver tudo bem, no dia seguinte, tome 2 goles. E aumente a dose bem devagar. E o mesmo vale para o MSM. Essas intervenções naturopáticas baratas, simples e eficazes podem fazer muito bem. E ao fazer, pode ocorrer uma crise de cura. É como homeopatas e naturopatas a chamam. Como digo, quanto mais doente, mais devagar com o MSM. Comece com apenas 1/4 de colher de chá por dia e aumente a dose de forma lenta e gradual. Mas eu gosto de mirar em um período de 6 meses, em que você toma 30 gramas de MSM 3 dias por semana. Agora, não tome o tempo todo. Por quê? Não só ele é muito bom para desintoxicar metais pesados. E sim, ele vai extrair os metais pesados muito bem, obrigada, mas também vai remover alguns dos minerais amigos. Então, o que eu gosto que as pessoas façam é tomar 3 dias por semana. 30 gramas, 3 dias por semana, segunda, quarta, sexta, e depois no resto da semana. Certifique-se de repor todos os minerais amigos. Então, eu criei um produto chamado Sal do Sol, que tem todos os minerais que eu posso fornecer em doses decentes, de forma solúvel, e as pessoas se recuperam com isso. E claro, é muito barato, mas um bom multivitamínico mineral, tenho certeza que você pode comprar aí nos Estados Unidos, seria o ideal. Ok, vamos voltar a falar do MSM, mas quero voltar ao iodo primeiro. Algum grupo especial, alguém com problemas de tireoide de Hashimoto, que precise evitar? Não, todos eles precisam, porque não é só a glândula tireoide que precisa de iodo. Praticamente todo tecido do corpo tem necessidade de iodo. No cérebro, a deficiência de iodo é a principal causa de deficiência mental hoje. É essencial ao sistema imunológico. Sem ele, não funciona. O iodo reveste membranas mucosas no peito, nariz, trato genital, protegendo de infecções. É essencial aos músculos. Não suamos sem iodo. Precisamos dele para produzir ocitocina, o hormônio do amor. E é muito importante para todas as partes do corpo. Vou te enviar o meu capítulo sobre iodo do meu livro sobre a tireoide, que detalha a mama. Por exemplo, mulheres que têm doença fibrocística da mama, muitas vezes você pode curá-la apenas com iodo. Qualquer pessoa com cistos, doença do ovário policístico, doença cística e
cistos na tireoide. Muitas vezes é um sintoma de deficiência de iodo. Na verdade, Albert Szent-Györgyi, que descobriu a vitamina C, era estudante de medicina durante a década de 1920. E havia uma pequena rima que eles usavam, que os estudantes de medicina costumavam dizer, que dizia: se não souberes o onde e o porquê, prescreve então K e I. Era quase a panaceia universal. Era um remédio muito importante. Em dosagem, é bom ir devagar se for novo para você. Aumente até 3 gotas de iodo de Lugol na água. Essa é a de 15%. Correto. Isso fornece cerca de 50 miligramas de iodo. Ok, e se alguém tomasse mais, digamos por acidente, 4 ou 5 gotas? O que o corpo faz? Tem sistemas para se livrar do excesso? Elimina pela urina. A maravilha é, se houver overdose, elimina pela urina. E, ao eliminar, mantém o trato urinário limpo. Porque, como sabemos, infecções do trato urinário são comuns. E seria um tratamento muito bom para qualquer mulher que sofra de cistite recorrente, por exemplo. Ok, vamos passar para o MSM agora. Você já nos deu um panorama geral. O fato é que queremos tomar 30 gramas. 3 dias por semana, com um dia de intervalo entre eles, correto? Correto. E existe uma fonte específica que devemos procurar? Existe MSM orgânico, MSM de fontes diferentes? Sim, eu gosto de usar o MSM orgânico, que é limpo, porque não adianta desintoxicar as pessoas se você está colocando toxinas no sistema. Custa cerca de 30 libras por 1 quilo, o que vai durar um bom tempo. É uma forma muito barata de tratar. E desintoxicar metais pesados ao mesmo tempo. E de onde eles extraem isso? Eu compro na Amazon. Não, mas qual é a fonte exata? O que Sabe é? de uma onde coisa? eles extraem isso, afinal? Essa é uma ótima pergunta. Fico até envergonhada. Não sei a resposta exata. Alguém já me perguntou isso e ainda não pesquisei a fundo. Mas o MSM que usamos é vegano. Meu palpite, embora seja apenas uma suposição, é que ele vem de fermentação bacteriana. Peço desculpas por não ter essa informação. Preciso pesquisar mais sobre isso. Ok, e você falou sobre, nos dias de intervalo, garantir que estamos aumentando os minerais. E você mencionou o seu sal. De quais outros produtos no mercado você gosta, quando se trata de minerais? Bem, como o meu sal é tão barato, é o que eu recomendo a todos, porque pode ser facilmente incluído no regime, pois se torna parte da sua dieta. E também significa que você pode colocá-lo na comida da família. Assim você pode tratar a família ao mesmo tempo sem que eles percebam. Mas se você verificar os constituintes do meu sal do sol, encontre um mineral que tenha quantidades semelhantes de zinco, cobre, selênio, molibdênio e cromo, etc, etc, etc. Então, digamos que eu tenha todos os minerais importantes ali. Ok, temos o protocolo. Para esses 3 suplementos, é para sempre ou só por um tempo? Enquanto limpamos o intestino superior? Bem, sim. Sim, mas na minha opinião, deveríamos tomar essa dose de iodo e essa dose de vitamina C para o resto da vida. Para o MSM, eu recomendo um período de 6 meses tomando essa dose alta, que é de 30 gramas 3 vezes por semana, e depois terminar com uma dose de manutenção de talvez meia colher de chá ou 1 colher de chá, algumas vezes por semana, apenas para manter o status quo. Por quê? O fato é que estamos todos envenenados. Veja bem, assim que começamos a queimar combustíveis fósseis e a mobilizar carvão e petróleo da crosta terrestre, também estamos mobilizando metais pesados, que inevitavelmente entram no nosso solo, no ar, na nossa água. Quer queiramos ou não, estamos todos envenenados por metais pesados. O corpo tolera certa quantidade, mas acima de um nível causa patologias graves. E claro, médicos e dentistas usam esses metais pesados o tempo todo, não é? Dentistas adoram obturações de amálgama. Estamos todos sendo envenenados por amálgama dental. Alumínio está em vacinas como adjuvante, injetado em crianças, o que não é bom. São usados na cozinha, papel alumínio, latas de alumínio, panelas de alumínio. É um desastre. Ao fazer testes de metais pesados, vejo bário com frequência. De onde vem? Não de refeições com bário. Pode vir da semeadura de nuvens, quem sabe. Não sabemos. A questão é que esses metais pesados entram no ambiente e vão para nossos corpos. Obviamente fazemos o melhor para evitá-los. Mas a maravilha do MSM é que podemos mobilizá-los e excretá-los com segurança.
Isso é bom, tudo se fecha, pois mencionei toxinas e desintoxicação. Você quis falar dos 3 suplementos como fizemos. Voltemos à desintoxicação. Agora sabemos sobre metais pesados. Mas que outras toxinas se acumulam? E, além do MSM, o que fazer para eliminá-las? Correto. Classifico as toxinas pelo modo como são excretadas. Obviamente, toxinas que chegam ao fígado. Ele consegue desintoxicar e eliminar. Mas para fazer isso, ele precisa de algumas vitaminas, alguns minerais, alguns ácidos graxos essenciais e precisa de energia. E podemos fazer isso tomando um bom multivitamínico. Alguns minerais, alguns óleos de peixe. Então isso é bem simples. Mas aí nos resta um grande grupo, que são os pesticidas e os compostos orgânicos voláteis, os retardantes de chamas, os solventes, as colas, os cheiros, são os perfumes. E, claro, os pesticidas. O pior é o glifosato. Agora, muitos deles são lipossolúveis e ficam presos nos compartimentos de gordura do corpo. Ficam presos no cérebro, em membranas e na gordura. Podemos nos livrar deles de 2 maneiras. Primeiro, com regimes de aquecimento. Ao se aquecer, não importa como, correr, banho, sauna, banho quente. Ao se aquecer, você os agita, ferve, aquece, e eles se mobilizam da gordura subcutânea para a camada lipídica da superfície da pele, de onde podem ser lavados com água e sabão. Meu método preferido de desintoxicação é o banho com sais de Epsom, já que a maioria das pessoas possui uma banheira em casa. Os sais de Epsom são bastante acessíveis aqui. 20 quilos custam aproximadamente 35 libras, e apenas meio quilo é suficiente para cada banho. Ao ficar de molho, o corpo aquece, mobilizando as substâncias químicas para a superfície da pele, onde são facilmente lavadas na banheira. E ao mesmo tempo, o magnésio entra pela pele na corrente sanguínea e o sulfato também. Como sabemos disso? Um trabalho de Rosemary Waring, bioquímica em Birmingham. Ela pegou 19 alunos, que tomaram banhos de sal de Epsom todas as noites por 2 semanas. Ela mediu magnésio e sulfato no sangue e urina deles antes e depois. Em todos os casos, magnésio e sulfato aumentaram no sangue e urina, o que indica que esses sais de Epsom são bem absorvidos pela pele. E é ótimo para o corpo, porque temos deficiência de magnésio e sulfato. Mas qualquer regime de aquecimento serve. Então, se você é um atleta que corre e depois toma uma ducha, essa é uma ótima maneira de mobilizar pesticidas tóxicos e desagradáveis. O problema para meus pacientes com síndrome da fadiga é que não conseguem se exercitar. Regimes de aquecimento muitas vezes os deixam doentes, então precisam ir com muito cuidado. Alguns deles não estão nem bem o suficiente para entrar em uma banheira, então isso é complicado. Então há outro método de desintoxicação que estou usando no momento, que acho que será útil, e é simplesmente passar óleo de coco orgânico, e na verdade, na sua pele. Eu preparo uma mistura com óleo de coco e manteiga de karité orgânicos, além de minerais e ácido ascórbico para potencializar seus efeitos. A ideia principal é esfregar essa mistura por toda a pele, logo após o banho. Nossa, pele é composta por diversas células e uma camada protetora de queratina e células mortas na superfície. Este óleo entrará e será absorvido por essas escamas mortas. Apenas esses pesticidas e compostos orgânicos voláteis entrarão nesse óleo porque eles simplesmente se difundem pela pele. E então, conforme eliminamos nossa pele, porque estamos constantemente soltando escamas de pele, nós literalmente eliminaremos todas essas substâncias químicas. E claro, isso seria potencializado pela lavagem. Será uma forma muito barata e fácil de desintoxicar. Temos 2 estudos que mostram a eficácia desses regimes de aquecimento. O mais importante foi de Bill Ray. Bem, Bill Ray era um cirurgião cardiotorácico. Nos anos 60 e 70 na América, naquela época inicial da cirurgia cardiotorácica, muitos gases anestésicos eram usados e não havia meios para extrair esses gases das salas de cirurgia. Então, todos os cirurgiões e seus assistentes
Todos eles também recebiam uma dose de gases anestésicos. E ele foi literalmente envenenado por esses gases anestésicos. Tanto que ele desenvolveu uma sensibilidade química múltipla. E isso significou que ele não podia mais operar. Então, ele encerrou sua carreira como cirurgião cardiotorácico e fundou o Centro Ambiental em Dallas, no Texas. Um local que ainda existe e opera até hoje. Como ele tinha sensibilidade química múltipla como resultado desse envenenamento, ele acumulou pacientes que foram afetados de forma semelhante. E ele acumulou 210 desses pacientes e os submeteu a este mesmo regime de desintoxicação. Eles faziam regimes de aquecimento. Para alguns, bicicleta ergométrica. Para outros, sauna. Depois tomavam ducha e ele também. Fazia massagem. Os pacientes diziam ter 3 coisas. Fizeram massagem, regimes de aquecimento e sauna. O interessante é que massoterapeutas comentavam: que cheiro forte. De repente sentiam uma explosão de cheiro, como se estivesse saindo do corpo. É como se pudessem sentir cheiro de gasolina, de repente diesel, ou perfumes, como se tivessem mobilizado um foco de substâncias químicas a ponto de senti-las. O que foi tão interessante é que 200 daqueles pacientes fizeram os regimes de desintoxicação. Eles tiveram uma piora inicial e depois viram uma melhora. E ele estava medindo os níveis de substâncias químicas no sangue antes e depois. E, novamente, eles reduziram sua carga química. Então você tem alguns dados concretos, mostrando que esses regimes são eficazes. Eu tenho meus próprios números que coletei. Eu só tenho 32 pacientes, mas fiz algum tipo de teste de toxicidade antes e depois. Seja biópsia de gordura, adultos de DNA, estudos de proteínas translocadas ou o que for. E em praticamente todos os casos a carga tóxica diminuiu. Então sabemos que esses regimes são eficazes. Então hoje em dia eu não faço mais os testes. Por quê? Porque os testes são caros e meus pacientes são pobres. Digo para começarem os regimes de aquecimento e, em geral, 50 regimes reduzirão a carga total pela metade. Os números caem exponencialmente. Se a carga inicial fosse, digamos, 64, tanto faz. Após 50 regimes, cai para 32. Mais 50, cai para 16. Mais 15 regimes, cai para 8. Você nunca zera. Sempre há um pouquinho ali, porque estamos constantemente nos intoxicando, por mais que tentemos não o fazer. Se for baixo o suficiente, o corpo consegue lidar. E para alguém completamente novo nisso, começando esses regimes, você prefere que eles espacem um pouco para dar um tempo ao corpo entre as sessões? Porque você deu os números agora e algumas pessoas podem ter pressa para completar um certo número delas. O que você acha sobre o tempo? Isso depende muito da doença. É a velha fórmula. Quanto mais doente, mais devagar. E para algumas pessoas, elas estão tão doentes que tudo o que conseguem fazer é colocar os pés em uma bacia de água quente com sais de Epsom. E quando toleram isso, então podem fazer um pouco mais. E depois, um pouco mais. Outra. Útil. A melhor forma para pacientes muito doentes seria uma sauna de infravermelho longo. Para alguns, o máximo é colocar as pernas por 2 minutos inicialmente. Então, à medida que melhoram, você expõe mais o corpo por mais tempo, talvez em temperaturas mais altas, até obter resultado. Para os doentes, comece com pouco e vá devagar. Para quem está bem, eu digo, vá em frente e faça. Quanto mais rápido baixarmos as toxinas, melhor será. Ok, temos nossos 3 grandes suplementos iniciais. Você trouxe vários outros. Multivitamínico, o sal de Epsom, óleo de peixe. Talvez mais 1 ou 2. Onde eu quero chegar é outros suplementos como parte de uma rotina de manutenção para as pessoas. Ou em casos especiais, coisas que você introduziria? Bem, o fato é que, como vivemos em um mundo tão tóxico, e como vivemos em um mundo tão deficiente em micronutrientes, todos nós temos que tomar um pacote de suplementos só para começar. E sim, esse pacote é um bom multivitamínico, um bom multimineral. Óleos de peixe, vitamina C, iodo e, o mais importante de tudo, vitamina D. Todos nós temos deficiência de sol. E, na minha opinião, todos nós deveríamos tomar 10.000 UI por dia de vitamina D. Nesse nível, nunca houve qualquer toxicidade ou problema. É o equivalente a cerca de meia hora de sol.
Quanto sol o homem primitivo recebia? 12 horas por dia, certo? Não terá problemas com 10.000 UI por dia. Vitamina D é protetora contra infecciosas. Covid, claro. Câncer, cardíacas, demência. Benefício comprovado. Então, isso é o que eu chamo de pacote básico de suplementos para dar a largada. E então, se você tiver um problema específico depois disso, como fadiga. Ok, existem outros pacotes que podemos adicionar também, mas se você conseguir fazer uma dieta de baixo carboidrato, limpar o intestino fermentado e tomar esse pacote básico de suplementos, isso vai levar muitas pessoas a um avanço enorme. Ok, parece que sim, mas só para esclarecer. Esses 10.000 UI para você de vitamina D, mesmo no verão, você ainda toma? Sim, porque o corpo produz a quantidade de vitamina D que precisa do sol e depois para de produzir. Então você faz uma carga base com vitamina D, como uma apólice de seguro, por assim dizer, e então você toma o quanto de sol quiser, obviamente sem queimar a pele, tome o quanto de sol quiser, isso vai complementar até o nível ideal, e então o corpo simplesmente para de produzir quando tem o suficiente. Ok, quero voltar para a dieta agora e destacar alguns pontos que não abordamos especificamente. Sem glúten, sem laticínios. Correto. Então fale sobre por que eles são importantes. Laticínios. Sempre que tiver uma pergunta difícil, volte à biologia evolutiva. Evoluímos por milhões de anos comendo uma dieta específica. E esses alimentos só entraram em nossa dieta nos últimos, talvez, 10.000 anos. Em termos de evolução, isso é um piscar de olhos. O problema dos laticínios é que evoluíram para mamíferos jovens. Se mamíferos jovens não crescem rápido, são comidos por tigres dente de sabre. Assim, todos os laticínios, exceto a manteiga, contêm proteína do leite que promove o crescimento, e isso é um fator de risco para o câncer. Um livro adorável de Jane Plant, geóloga de Nottingham. Aos 40, ela teve câncer de mama. Fez cirurgia, radioterapia, quimioterapia, ficou com um caroço do tamanho de uma ameixa e 2 meses de vida. Ela leu que na China são sem laticínios, sem câncer de mama. Então ela cortou os laticínios e viu aquele câncer derreter e desaparecer. Ela escreveu um livro chamado Sua Vida em Suas Mãos. O nome dela era Jane Plant. Ela também escreveu A Dieta Plant. Ela não compreendeu a importância dos carboidratos, que, como sabemos, alimentam o câncer. De qualquer forma, sobreviveu até os 70 e poucos anos, falecendo devido à quimioterapia. Mas isso ilustra como laticínios podem impulsionar o crescimento do câncer. São fator de risco para doenças cardíacas. O artigo A Vaca e a Coronária, de Margaret Moss e David Fried, ilustra. Eles também são um fator de risco para a osteoporose porque os laticínios têm uma alta proporção de cálcio para magnésio, o que sim é muito desejável para o bebê em crescimento, mas não para o adulto. Cálcio e magnésio competem entre si pela absorção. Então, se você está ingerindo muito cálcio, você bloqueará a absorção de magnésio e isso é um fator de risco para a osteoporose e doenças cardíacas também. Laticínios são alérgenos comuns. Pelo menos 30% da população é alérgica e laticínios são os principais. Assim, o único laticínio nutricionalmente seguro é a manteiga, mas muitos alérgicos não toleram manteiga. Por isso, cuidado com laticínios. E grãos com glúten. O glúten, seu problema principal, é um alérgeno muito comum. Se tiver sintomas alérgicos como síndrome do intestino irritável, asma intrínseca, enxaqueca, arterite temporal, eczema urticário, qualquer dessas condições. É frequentemente causada por alergia ao glúten. Fui a uma conferência recente, e o consenso foi que grãos com glúten deveriam ser forragem animal. Pois foram. Cruzados e geneticamente modificados para ter alto nível de glúten. Cozinheiros adoram, pois dá aquela textura glutinosa. Ótima para massa filo e afins. É ótimo para cozinheiros, mas não para nós. É rico em letinas, tóxicas para muitos. E geralmente tem alto teor de resíduos de pesticidas. Assim, grãos com glúten são geralmente descartados. Se você tem 100% de certeza de que não é alérgico a eles, então um pão ocasional, orgânico e livre de transgênicos estaria bem, mas novamente será rico em carboidratos, não é?
Então, essa é outra questão. Alergia e vício são dois lados da mesma moeda. Aplique o teste de vício de Myhill. Se comer uma fatia de pão e não se satisfizer até querer mais e mais, não é para você. O mesmo com bolo e biscoitos. Come um e não para, não é para você. Eu digo. Não consigo. Sou uma viciada terrível. Se eu provo um pouco de algo, eu quero mais, mais e mais. Então, eu simplesmente tenho que dizer não à primeira provada. Então isso não acontece com você com o pão de linhaça? Não. De jeito nenhum, com alguns pedaços. Já estou cheia, satisfeita, não quero mais. Não, de forma alguma. Qual a sua opinião sobre gorduras? Você mencionou a manteiga e parece que, dependendo de como seu organismo é, ela pode ser aceitável. Fale sobre sebo e outras gorduras animais. E as gorduras vegetais saudáveis, como abacate e azeite? O que pensa? Fantástico. Todas são boas. Na natureza, não há gordura ruim, pois todas beneficiam o corpo humano. Temos dois tipos de gordura, certo? As saturadas. A gordura saturada é uma cadeia de carbono que pode ser longa e reta. Pense nela como meu braço saturado com íons de hidrogênio, o que a torna extremamente resistente e durável. Ao aquecer, ela mantém sua forma. Ao esfriar, pode ser facilmente reutilizada. É, de fato, o combustível ideal para o corpo. Depois, as gorduras insaturadas. Falta-lhes um íon de hidrogênio, criando uma ligação dupla entre carbonos. Assim, são curvadas. Então, um ômega 3 é curvado na posição ômega 3. Um ômega 6 é poliinsaturado, o ômega 6 é curvado no ômega 3 e no ômega 6. E às vezes eles se curvam em outro lugar. Então, na natureza, todas têm forma de bumerangue e são todas gorduras canhotas. Mas se você as hidrogena para fazer margarina ou cozinha com elas, algumas delas se transformarão em uma gordura destra. E o problema com isso, que é chamado de gordura trans, é que ela não se encaixa nos sistemas enzimáticos biológicos. É como tentar colocar uma luva da mão direita em uma mão esquerda. Não serve. Essas são as gorduras perigosas. Óleos são maravilhosos, mas devem ser prensados a frio, orgânicos e não hidrogenados. Pesquise para achar azeite de oliva prensado a frio e orgânico, pois muitos dizem ser, mas não são. Então você tem que ser um pouco criterioso e encontrar uma fonte confiável, de azeite de oliva ou qualquer que seja o óleo que você queira usar. Mas muitos óleos de girassol, óleos de canola, são produzidos em massa, são altamente contaminados e, por ser uma gordura, os pesticidas se concentram neles. Ou eles foram processados, seja em alimentos ultraprocessados, por cozimento ou por hidrogenação, e estão cheios de gorduras trans, a partir do momento em que o ser humano interfere. Esses óleos podem se tornar não apenas inseguros, mas também muito insalubres. Ok, parece que sim. Mas esclareça suas ideias sobre óleos vegetais, de sementes. Parece que você é contra. Sou contra eles. O que você pensa sobre toda essa questão da sabedoria convencional, de que consumi-los é bom porque estamos reduzindo o LDL? Bem, o LDL. Bem, não há nada de errado com o LDL. É uma coisa boa. LDL, você de repente pulou para esse assunto. Colesterol alto causa. Uma dieta rica em gordura causa colesterol alto, que causa doenças cardíacas. O que sabemos que é um monte de besteira. Colesterol alto e LDL não causam doenças cardíacas. A doença cardíaca é causada por açúcar, pressão alta, toxinas, inflamação e assim por diante, não por colesterol. Na verdade, eu gosto de ver pessoas com LDL alto, porque o LDL é apenas uma molécula transportadora. É apenas a molécula que transporta gordura pelo corpo. Em cetose, você precisa de LDL para transportar gordura das reservas ao fígado, onde é convertida em cetonas. Muitas vezes, ao iniciar uma dieta carnívora ou cetogênica, o colesterol total sobe. Fantástico. O LDL sobe. Fantástico. HDL subindo. Fantástico. Isso é desejável. São só as moléculas transportadoras e estamos todos deficientes em colesterol. Ou a deficiência de colesterol é muito comum, na verdade. Acho que é um estudo da Filadélfia.
que analisou o colesterol total e a mortalidade. Para cada 1% de queda no colesterol, sua mortalidade aumenta em 1%. Posso mostrar inúmeros estudos que provam: quanto mais alto seu colesterol, mais tempo você vive. A história do colesterol foi sequestrada pela grande indústria alimentícia e farmacêutica, pois convém aos seus interesses. Atorvastatina, a mais usada das estatinas. Estatina, agente redutor de colesterol, vale $1 trilhão por ano. Eu não consigo entender esses números enormes, mas 1 trilhão é 1 milhão de bilhões, que é 1 milhão de milhões de dólares. É muita grana. E dá para fazer muita propaganda com esse tipo de dinheiro. E quase não há nenhuma evidência que mostre que as estatinas são eficazes. Na verdade, posso te mostrar alguns estudos que dizem o absoluto oposto disso. Bem, é importante termos ido por aí porque, novamente, a sabedoria convencional. Se você tem colesterol alto, consuma esses óleos vegetais. Eles são saudáveis para o coração, vão te ajudar a baixar o LDL. E você ficará melhor, supostamente. Você usa as palavras erradas. Não é sabedoria convencional, é propaganda moderna. Essa é a palavra que deveríamos usar. E estou encantada em ver que um cardiologista britânico chamado Dr. Aseem Malhotra, que escreveu um super livro, Uma Vida Livre de Estatinas, essencialmente, detalhando o que eu acabei de dizer. É agora o braço direito de R.F. Kennedy no Make America Healthy Again programa. E, então, talvez, possamos ver as coisas mudando e tirar as garras da grande indústria farmacêutica da medicina. A profissão médica sofreu lavagem cerebral pela grande indústria farmacêutica. Não temos médicos bons o suficiente com mentes independentes que falem a verdade. Bem, nos falamos por e-mail e ele deve participar. Sou um grande fã do trabalho dele. Fantástico. Certo, última pergunta, porque sei que você precisa ir. Se alguém adotou a dieta sobre a qual começamos a falar, o que acha de lanchar se a pessoa seguir dieta cetogênica e low carb? E também jejum intermitente? Bem, esse é o próximo passo. Ceto adaptado, você não sente fome, nem picos e quedas de açúcar. Voltando à biologia evolutiva, o homem primitivo fazia 3 refeições por dia? Acho que não. Eles jejuavam e se banqueteavam. Novamente, o que controlava as populações de um aspecto evolutivo era a disponibilidade de comida. Então, desenvolvemos estratégias para otimizar. Quando a comida é abundante, no outono, comemos muito, para armazenar como gordura, o que tem valor de sobrevivência para o inverno. E, ao engordar, ficamos fadigados porque não queremos correr por aí, jogando futebol ou rugby, queimando essa gordura preciosa que tem valor de sobrevivência para o inverno. É contraintuitivo. Ao se banquetear, você fica naturalmente fadigado. Mas o inverso é verdadeiro. Quando o homem primitivo passava fome, usava o cérebro e energia física para conseguir comida. Ao jejuar, o cérebro funciona melhor, fica mais afiado e você tem mais energia física para caçar, perseguir a presa. Por exemplo, guerreiros samurais jejuavam 24 horas antes de grandes batalhas, pois seus reflexos eram mais rápidos e eram mais fortes. É contraintuitivo, mas o jejum dá energia. Uma vez ceto adaptado e funcionando com gordura. O banquete faz o oposto. Sim, é a próxima coisa a fazer. Então nós deveríamos cair. Eu gosto que todos, na medida do possível, uma vez que tenham resolvido a tireoide e a dieta, consumam toda a sua comida dentro de uma janela de 6 horas. E a razão para isso é que após 16 horas de jejum, você ativa a autofagia, ou autoconsumo. É aí que o corpo faz uma limpeza. Ele limpa todas as células cancerígenas circulantes, e todos nós as temos, e as células senescentes. Os detritos celulares, ele os devora. Então temos 2 horas a cada 24 horas em que ativamos a autofagia, e então talvez uma vez por semana fazer apenas uma refeição por dia. E então temos 8 horas em que ativamos a autofagia, e então 3 vezes por ano um grande botão.
4 vezes por ano fazer um jejum de 3 dias. E isso permite que o intestino faça uma limpeza completa e também dá ao sistema imunológico um reset, como é chamado. Agora, eu não finjo ser uma especialista em jejum, mas existem médicos como a Mindy Pelz, que faz vídeos maravilhosos no YouTube. Você precisa entrevistar a doutora Pelz, ela é adorável. Ela Thomas já participou Seyfried. algumas vezes, ele já participou. Fantástico. Dr. Thomas Seyfried, Dr. Jason Fung. Essas pessoas também estão todas interessadas em câncer. E eu me lembro de ouvir o Dr. Seyfried dizendo: se todos nós fizéssemos um jejum de 1 semana por ano, reduziríamos pela metade a incidência de câncer da noite para o dia, porque, digamos, estamos limpando, estamos fazendo uma faxina. Então, sim, o jejum é muito importante. É muito contraintuitivo como isso impactará sua energia, mas sua saúde geral será imensamente melhorada. Sara, obrigado por esta conversa maravilhosa. Eu te agradeço muito. Agradeço muito por compartilhar sua verdade, ir contra a corrente e divulgar suas informações. É maravilhoso. Vamos colocar o link do seu site. Vamos colocar o link dos seus livros. Obrigado novamente. Jesse, você é um ótimo entrevistador. Fácil conversar com você. Igualmente. Até mais. Agora que terminamos, você vai querer ficar e assistir a este outro episódio incrível. Não pode perder. Vejo você lá. Não existem carboidratos essenciais. Nenhum. Zero. Nadinha. Dizer às pessoas para terem pelo menos 55% de sua dieta na forma do único macronutriente de que nem precisamos é o ponto de partida que está errado.